No ar, programas Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o deputado federal Roberto Lucena. O deputado Roberto Lucena é do PV e é vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores. Nós estamos vivendo um clima hoje muito tenso em Brasília, né? Um clima que a Câmara dos Deputados está diante de sérios problemas, né? Projeto de reforma trabalhista, projeto de reforma previdenciária e o mais grave de tudo, né? O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, acabou de denunciar o presidente Michel Temer. Mesma coisa aconteceu com a Polícia Federal, que disse que viu fortes indícios, né, da fita apresentada pelo Joelis não ter sido editada, né? Nesse clima, né, o deputado Roberto Lucena, que é um representante aí da UGT, vai nos contar como é que está vivendo agora o Congresso lá em Brasília. Muito obrigado pela sua participação, deputado. E como é que está Brasília, deputado, pela sua ótica? Mauro Ramos, primeiro é uma satisfação enorme estar aqui com você e poder conversar com os nossos amigos. Brasília vive um momento de muitas incertezas, isso não é novidade para ninguém, mas essa semana é uma semana em que a temperatura política se eleva bastante e vamos ver aí, Mauro, como se darão os próximos acontecimentos. A reforma trabalhista, né, o placar está 1-1, né? Está 1-1. Uma comissão votou favorável ao relatório do senador e a outra comissão votou ao contrário, né? O que é que o senhor acha que pode acontecer na reforma trabalhista? Eu não tenho a menor ideia o que é que pode ocorrer na próxima votação da reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça, lá no Senado Federal. Exatamente por esse fator que você colocou. Nós tivemos uma vitória assim, muito apertadinha daqueles que lutaram pela não aprovação da reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, Mauro, ela é uma tragédia. Também não preciso dizer, não é nenhuma novidade o que eu estou falando. No entanto, vale a pena nós acompanharmos os desdobramentos. Foi uma derrota para o governo no momento que o governo não podia passar por esse tipo de situação. Agora, mesmo com toda a articulação do governo, pesa um pouco esse clima político que você mencionou há pouco, em relação à denúncia contra o presidente Temer, as incertezas que são colocadas na própria base governista. A minha expectativa é de que ela não passe, é de que ela fique pela CCJ, mas há uma forte articulação do governo para aprová-la. Mesmo que ela não passe na CCJ, ela vai a plenário, não é isso, deputado? Vai. De qualquer maneira, ela vai a plenário, né? Mas esse clima na CCJ já é um indício, você entendeu? É uma sinalização. Uma sinalização de que o governo vai trabalhar muito, tem que trabalhar muito forte, né? Aliás, trabalhar muito forte, né? A gente viu recentemente aí as pesquisas, né? O governo tem 7% da aprovação, né? Da aprovação da população. É um índice muito baixo, é um índice muito semelhante ao governo na época do presidente Sarney, né? Então, o senhor acha que isso influi na decisão dos senadores? Ainda não. São precisos mais alguns ingredientes, mais alguns componentes. Agora, como essa semana é uma semana com várias situações acontecendo, você tem a denúncia do Janot, você tem o esforço concentrado na Câmara dos Deputados para que essa denúncia, que será encaminhada para a Câmara, porque só a Câmara pode autorizar o STF a instalar um processo de investigação contra o presidente da República, naturalmente, isso traz o foco, isso traz a energia do governo para a Câmara. Então, é um ambiente bastante temerário. Eu não saberia dizer ainda o que esperar desses próximos acontecimentos em relação à reforma trabalhista, mas ela tinha que morrer, ela tinha que acabar
E o governo tinha que propor uma nova reflexão. O presidente Temer se comprometeu com o presidente Pattar, com um grupo de dirigentes da UGT, inclusive eu estava fazendo parte da reunião, de que haveria de corrigir algumas distorções através de uma medida provisória. Então talvez esse seja o caminho. Foi muito deturpada, foi muito promiscuída a proposta de reforma trabalhista que saiu do governo, com a contribuição das centrais sindicais, com a reflexão de várias organizações que representam os trabalhadores, confederações, federações, as centrais, participação de sindicatos, participação dos organismos de representação patronais. Então, essa reflexão foi toda descartada. Uma proposta que era reduzida, que era objetiva, se tornou um monstro que acabou se tornando, que acabou ficando. Na verdade, né, deputado, essa proposta agora, né, do relator, ela é completamente diferente daquilo que foi encaminhado pelo governo. Né? Existe, inclusive, né, já indícios aí de que algumas emendas foram preparadas lá dentro do setor patronal, né? Então isso é muito ruim, entendeu? É muito ruim principalmente porque ela foi aprovada pelos deputados, né? Os deputados aprovaram, né? E a gente sabe sempre o seguinte, sempre se falou que a Câmara dos Deputados é um reflexo da ansiedade do povo, né? Quer dizer, os deputados que estão lá foram eleitos representantes do povo, né? Então eles estão lá para representar a ansiedade do povo. E essa questão da reforma trabalhista foi muito complicada, né? A gente não sabe realmente, o relator do Senado não mexeu em nada, deixou ela do jeito que ela foi apresentada, né? E os trabalhadores serão extremamente prejudicados, né? O senhor sabe, né? O senhor estava lá, inclusive o senhor foi um daqueles que votou contra essa reforma trabalhista, né? A gente sabe que o senhor votou contra a reforma trabalhista porque ela realmente é danosa aos trabalhadores, né? Não podia ser diferente, né? Mas é esperar que o Senado faça o seu papel. O Senado, que é representante do Estado, são 3 senadores por Estado, né? Eles representam os Estados e que eles cumprem o seu papel lá. Quer dizer, não é cumprir o seu papel, é mostrar que a posição do Senado em relação aos anseios da sociedade, né? Agora, deputado, essa medida aí provisória que o governo Temer está anunciando, o senhor acha que os pontos que ela pode abordar vai melhorar a draconiana legislação trabalhista que está aí para ser votada? A minha expectativa é de que essa medida provisória possa diminuir os danos. Eu não acredito que ela vai corrigir. Na verdade, nós, Mauro, demoramos para nos mobilizar, porque nós acreditamos numa palavra empenhada pelo governo, e o governo, nós dissemos aqui que o governo enviou uma proposta para a Câmara que foi completamente distorcida, mas a verdade é que o governo não colocou a sua máquina em campo, em benefício do trabalhador, para segurar essas distorções quando elas se configuraram. Deixou caminhar, deixou andar. Perfeito. Agora, quando eu penso nessa medida provisória, eu me lembro de uma viagem que eu fiz anos atrás para uma cidade do interior do Mato Grosso, sendo que de Cuiabá a essa cidade eu teria que gastar 4 horas. Eu acabei gastando 9 horas porque a estrada estava em estado de calamidade. Então o casal que foi me buscar no aeroporto em Cuiabá, a esposa estava no banco da frente, ela escolhia o buraco que o carro tinha que cair e dizia para o esposo, bem, cai naquele buraco, porque era o buraco mais raso. Eu entendo que é isso que a medida provisória vai acabar podendo fazer. Ela não vai pavimentar a estrada, mas ela vai nos levar para os buracos mais rasos, para aquilo que é menos danoso. Agora, o ideal é que essa proposta ela morresse, ela acabasse e nós retomássemos a discussão a partir dos entendimentos que haviam sido desenhados e haviam sido pactuados. Entre governo e a sociedade e os trabalhadores, representantes dos trabalhadores. Mediados pelo ministro
do Trabalho. Do ministro Ronaldo Nogueira. Nós não temos dúvida, né, de que realmente é necessário um ajuste, né, na legislação trabalhista. A CLT... Uma atualização. Uma né? atualização na legislação trabalhista, isso não há dúvida. Né? Mas tirar a fósforo dos direitos conquistados pelos trabalhadores, de luta de muitos e muitos anos, é complicado. E um detalhe, né? Por exemplo, o relator agora disse que a mulher grávida pode trabalhar em local insalubre. Né? Local insalubre que, sabe, pode até afetar, sabe, o feto que está ali, mas ele acha que a mulher pode trabalhar. Isso é uma coisa muito complicada, né? Eu não sei se existe algum médico aí com coragem de dizer assim, olha, a senhora pode trabalhar num lugar onde tenha metais pesados. Né? E será que isso aí ele vai depois se responsabilizar como vai ficar esse feto ou não? Você sabe que eu sou muito respeitoso nas minhas colocações, as minhas considerações, mas não posso deixar de colocar, quando você me permitir, uma crítica em relação a esse assunto. Essa realmente é complicada, né, deputado? Veja, eu acho que o relator, ele não deve ter mãe. Ele não deve ter esposa, ele não deve ter filha, não deve ter avó. Eu acho que não deve ter neta, porque não é possível uma pessoa normal, submeter uma mulher, uma trabalhadora grávida, a um ambiente com essas condições que ele disse que estão dentro da normalidade. Até me permite também aqui, né, aproveitando aqui o gancho do senhor, né, com todo respeito ao relator, né, mas será que ele é filho de chocadeira? Bom, aí é uma tese que eu desconheço, amigo. Com todo respeito. Mas, deputado, nós vamos fazer um rápido intervalo, nós temos muito ainda a conversar, você entendeu? Nós temos aí encaminhando com a reforma da Previdência, que é outro tema árido, você entendeu? É outro tema que exige muita reflexão, tanto do Congresso como da sociedade como um todo. Voltamos já. Todos os dias estamos junto com você, na sua casa, no transporte, no seu emprego, sempre lutando por melhores condições de trabalho e qualidade de vida para você e sua família. Já são 10 anos defendendo os trabalhadores brasileiros através de um movimento sindical amplo, solidário, democrático e inovador. Somos a UGT, 10 anos com você. Estamos de volta com o programa de Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o deputado federal Roberto Lucena, do PV. O deputado Roberto Lucena é vice-presidente nacional da UGT, União Geral dos Trabalhadores. O deputado está lá em Brasília, sabe que o crime em Brasília lá está muito árido, você entendeu? Com projetos que estão em discussão, que são projetos que não agradam a sociedade como um todo, não agradam os trabalhadores. Nós acabamos de falar aqui, o deputado colocou a sua opinião em relação à reforma trabalhista, da qual ele é contrário, e na opinião dele deveria ser voltar, ou o governo retirar, ou o Senado ter a coragem de votar contra essa reforma trabalhista. Mas também tem outro projeto, você entendeu, que está em discussão, que não foi nem votado ainda na Câmara dos Deputados, que é o projeto de reforma da Previdência. Esse projeto também tem alguns pontos que vêm sofrendo críticas. Todos nós sabemos, e a UGT, principalmente, da qual o deputado é vice-presidente, é uma central reformista, é uma central que no seu congresso disse que, sabe, defendia e apoiava as reformas. Mas a central queria que as reformas começassem pela reforma política e pela reforma do governo, o governo fizesse algumas reformas, mas eles foram direto em cima do trabalhador. Primeiro a reforma trabalhista, que essa foi realmente complicadíssima, e agora a reforma da Previdência. Houve algumas mudanças, já houve algumas mudanças lá no texto, algumas sugestões foram apresentadas e algumas sugestões foram aprovadas. Eu pergunto aqui, quer dizer, mesmo assim, quero deixar bem claro, ela não foi votada ainda pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, né? O governo está esperando num acordo aí com o presidente da Câmara para ver o que acontece lá no Senado com a reforma trabalhista. Se ele sentir, mesmo com 7%, né, de apoio da população, mas se ele sentir que o Senado,
vai ser favorável, aí ele vai, né, independente dos 7% ou não, ele vai tentar votar o projeto de reforma da Previdência. Deputado, o que é que o senhor acha desse reforma da Previdência que está em tramitação no Congresso? Primeiro, eu devo lembrar que eu votei contra a terceirização, que considero abominável da maneira que foi aprovada, a terceirização irrestrita. Votei contra a reforma trabalhista na comissão, votei contra a reforma trabalhista no plenário da Câmara dos Deputados. O deputado tem o sangue do trabalhador nas veias, e por isso que ele foi lá, ele defendeu, você entendeu, o interesse dos trabalhadores, mesmo sendo, entendeu, derrotado, mas estava ali, presente. Votou contra a terceirização, votou contra essa reforma trabalhista, e agora estamos aí em discussão, né, deputado, essa reforma da Previdência. E devo dizer, inclusive, Mauro, que eu votei contra mesmo, contra a orientação do meu partido, né? Agora, vamos falar sobre reforma da Previdência. E aí é importante que nós entendamos uma coisa. A reforma trabalhista, o governo mandou uma proposta para a Câmara, e a proposta da Câmara foi pior do que a do governo. O relator conseguiu piorar a proposta do governo. A proposta da reforma trabalhista que o governo mandou para a Câmara não era ruim de tudo. Não era ruim. A que foi aprovada é uma tragédia. A proposta da reforma da Previdência que o governo mandou para a Câmara era uma tragédia. E eu fui à tribuna várias vezes, inclusive falando como um porta-voz da UGT, dizendo que a proposta do governo de reforma da Previdência era absolutamente indecente e que se o Congresso tivesse um pingo de decência, ela não haveria de prosperar. Ocorre, Mauro, que a proposta que foi aprovada na comissão especial destinada a discuti-la não foi a proposta que o governo mandou. Essa proposta aprovada é uma proposta melhor. Em que aspecto que ela é melhor? Por exemplo, em relação à idade mínima. Então nós estamos falando de uma idade mínima de 65 anos. A proposta que veio do governo, que foi do governo para a Câmara, começava a contar imediatamente a partir da aprovação. Quem é que ia aposentar-se? Tinha que fazer uma conjugação entre 65 anos e o tempo de contribuição. Como é que foi aprovada na comissão especial? Nós vamos levar 20 anos depois da aprovação, se for aprovada, para chegar nessa idade mínima. A verdade é que nesses 20 anos o Brasil será outro. Este brasileiro que reunirá essas condições de idade e tempo de contribuição para se aposentar aos 65 anos daqui a 20 anos, ele terá uma condição de vida e viverá num país muito diferente do país que nós somos hoje, da nação que nós somos hoje. Então, foi criada uma regra de transição. Essa regra de transição, ela torna menos pesada a reforma da Previdência para o trabalhador. Agora, eu, por vezes, inclusive para o próprio presidente Temer, coloquei a minha posição. Eu defendia a reforma política, defendia antes da reforma da Previdência a reforma tributária e fiscal, porque não é possível o Brasil conviver com essa carga tributária que pesa sobre os ombros dos cidadãos e dos empreendedores no nosso país, porque o Brasil pune quem produz, pune quem emprega. Mas também eu entendi que antes de fazermos a reforma previdenciária, nós tínhamos que queimar algumas etapas. Por exemplo, o déficit da Previdência, ele existe ou não existe? Os técnicos se dividem. Há técnicos que dizem que
ele é um fato, há técnicos que dizem que ele não é um fato. Eu entrei com uma representação do Ministério Público para que nós tivéssemos acesso a informações e a números claros, objetivos, inquestionáveis em relação a esse déficit da Previdência. Ô, deputado, em questão desse déficit da Previdência, parece que uma coisa já está bem clara, né? O déficit da Previdência, né, ele não é causado pelo trabalhador da iniciativa privada, né? Ele não é causado pelo aquele trabalhador que trabalha numa empresa privada, mas, na verdade, ele é causado pelo funcionalismo público, né? São salários astronômicos, já existe estudos aí que dizem o seguinte: a média de salário do trabalhador da iniciativa privada é R$ 1.600, do aposentado, né? Enquanto a média de salário do funcionarismo público aposentado é de R$ 9.000. Então aí é uma distância muito grande, né, entre um trabalhador da iniciativa privada e o servidor público. E a reforma da Previdência vai em cima do servidor da iniciativa privada. Só que se eu colocar aqui, Mauro, que o déficit é causado pelo servidor público, eu estou admitindo que há déficit. Eu não sei se há déficit, porque os técnicos se dividem. É por isso que nós entramos com uma representação junto ao Ministério Público, porque nós precisamos de números reais. O senhor acha que a Previdência é uma caixa preta, deputado? A Previdência não. Não acho que seja uma caixa preta. Eu entendo que nós temos alguns números em relação à dívida pública que precisam ser esclarecidos, e aí sim, essa é a caixa preta. Eu entendo que existe um rombo na Previdência, nas contas da Previdência e do INSS, que não tem nada a ver com a contribuição e nem com os benefícios dos aposentados e pensionistas da iniciativa privada ou servidor. Esse recurso, são as grandes empresas que não estão recolhendo, né? Nós temos alguns problemas. Primeiro, nós temos a desvinculação da Receita da União, que fez o quê? Pegou 30% dos recursos que são desse conjunto que forma a Previdência Social e disponibilizou para o governo para ser aplicado, provavelmente, no pagamento de juros da dívida. Isso é um problema. Aí nós temos outros problemas. Nós temos benefícios pagos para pessoas que não precisam, nós temos benefícios que são pagos para pessoas que, alguns casos, que são verdadeiros estelionatos, são golpes, e há muito tempo que nós já não tínhamos um pente fino no INSS, nas questões da Previdência. Outro dado interessante, a Previdência Urbana, ela é superavitária. A Previdência Rural, ela tem sido deficitária porque o governo não tem cumprido o seu compromisso constitucional. Nós também não podemos nos esquecer de que o conjunto que compõe os recursos da Previdência não são apenas a contribuição do trabalhador e do empregador. Agora, nós temos algumas etapas que deveríamos queimar, como, por exemplo, a venda dos imóveis da Previdência, do INSS que são ociosos. A Previdência deve ser a maior imobiliária do Brasil, né? Imóveis ociosos. Ociosos aqui em São Paulo, por exemplo, ali na Avenida da Consolação, uma avenida das mais valorizadas da cidade de São Paulo, tem um terreno que está instalado um posto de gasolina que ele paga pouco mais de R$50 por mês. Isso aí é um absurdo, já foi levantado, né? Isso é um escândalo. Além disso... É um escândalo, completamente escândalo, mas está lá, pagando R$50 por mês. Os grandes devedores da Previdência, que somam quase R$500 bilhão. E nós também entramos com uma representação no Ministério Público para que seja cobrada essa dívida. Agora, nós não podemos negar, Mauro, e no momento que você entender que nós podemos continuar esse debate, nós precisamos fazer a reforma da Previdência. A reforma que saiu do governo não é a mesma que foi aprovada pelos deputados. Não é a mesma que será analisada no plenário da Câmara.
eu mesmo propus 9 emendas. Das 9 emendas, 8 emendas foram acatadas, melhorando muito o texto. Não é o ideal, mas a verdade é que nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos reformá-la, não pelo déficit eventual, mas em função do futuro, porque é uma questão matemática, a conta não vai fechar pelo número que nós teremos. Hoje são 27 milhões de brasileiros com mais de 60 anos, em 9 anos nós seremos 35 milhões, eu já estou junto também, e em 2050 nós seremos 60 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Não existe dúvida, né, deputado, que realmente, né, a Previdência que aposentava em 1960, 1950, não é a mesma Previdência que aposenta, né, em 2017. Né? A gente tem consciência de que há necessidade de uma reforma, né? Mas aí entrar nesse desgaste é uma coisa muito séria. Por quê? Porque o governo, sabendo que tem muitas medidas para tomar, entendeu? Sabendo que tem muita iniciativa, todos os projetos dele ele começou em primeiro plano com o trabalhador. Né? O trabalhador vem sendo chamado para pagar uma conta que não é dele. Que não é dele. Que ele já pagou. Ele já pagou agora, então o trabalhador a todo momento é chamado para pagar uma conta que não é dele. Né? O deputado, né, como é um representante dos trabalhadores, né, ele esteve lá, ele é vice-presidente nacional da União Geral dos Trabalhadores, ele votou contra a reforma trabalhista. Ele votou contra o projeto de terceirização. Quer dizer, o voto dele estava lá patente. Eu sou contra porque eles são danosos aos trabalhadores. Né? O deputado está analisando essa reforma da Previdência, que não é o mesmo projeto, ele deixou bem claro aqui, que foi apresentado pelo governo. Existem algumas falhas ainda que precisam ser ajustadas, mas isso será ajustado lá no plenário, não é isso, deputado? No plenário. Agora, o trabalhador pode contar, Mauro, com o nosso compromisso de que nós vamos lutar para que aquilo que nós não conseguimos corrigir na comissão com as nossas emendas, nós ainda tentemos corrigir no plenário. O que nós não podemos é fugir do assunto. Precisamos reformar a Previdência para que os 22 milhões de aposentados continuem recebendo os benefícios da Previdência daqui a alguns anos. Agora, essa reforma tem que ser justa. E aí ela tem um benefício, ela tem uma coisa boa, que ela acaba com privilégios. Por exemplo, a aposentadoria dos políticos, ela passa a ser o regime geral. A aposentadoria do servidor público, ela passa para o regime geral. E o servidor público ou político que quiser se aposentar com valor maior, ele vai pagar uma aposentadoria complementar. Eu entendo que o mérito dessa reforma é que ela promove essa igualdade. Ela termina com os privilégios, que é alguma coisa que todos nós entendemos que não cabe no Brasil de hoje. O privilégio é que nós esperamos realmente. Deputado, infelizmente, né, nós temos um tempo, nosso tempo está esgotado, mas eu quero deixar aqui um convite, né, o senhor está aqui, essa bancada aqui é sua, você está aqui convidado para, antes desse projeto da Previdência entrar em votação, que o senhor faça análise, um estudo aprofundado dele e que venha aqui para a gente discutir e mostrar, né, para os nossos telespectadores, para a sociedade como um todo, a posição, entendeu, firme e forte do deputado Roberto Lucena, que é deputado eleito pelo PV de São Paulo. Deputado, muito obrigado pela sua presença, a você muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.